caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. Esse programa é apresentado a vocês pela organização católica ligada ao Vaticano, Ajuda a Igreja que Sofre, a AIS do Brasil. Nós somos uma organização de ajuda, uma organização caritativa que ajuda projetos da Igreja Católica no Brasil, nas regiões mais pobres, mais carentes do nosso Brasil e em todo o mundo. Onde quer que haja necessidade, a IS está lá para ajudar projetos da Igreja, para ajudar os mais desfavorecidos. No programa de hoje, nós queremos apresentar a vocês um dos países mais necessitados do mundo, um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre da América Latina. É a ilha do Haiti, no Caribe. E no meio dessa miséria, cai de repente, há 5 anos atrás, um dos maiores terremotos que o mundo já registrou. O país ficou arrasado e aqueles que já eram pobres ficaram mais pobres ainda, ficaram verdadeiramente miseráveis. E a igreja procura ajudar, então, onde é possível. E uma das organizações da igreja mais ativas no Haiti, que tem ajudado a consolar muito o povo, a instruir o povo, é a Rádio Católica que emite para o Haiti a partir da capital, Port-au-Prince. Chama-se Rádio Soleil, Rádio Sol. Um nome muito significativo para um país caribenho como o Haiti, não? E então hoje nós vamos ouvir as declarações do padre Jean Desinor, que é o diretor dessa rádio católica lá do Haiti. Ele vai nos falar da situação do país e como ele vê essa situação de miséria, de desgraça em que o país está mergulhado. Com vocês, o padre Desinor. Olá, bem-vindos ao programa Onde Deus Chora. Hoje falamos sobre a situação da igreja que sofre por todo o mundo. Em 12 de janeiro de 2010, um catastrófico terremoto devastou parte do Haiti. Os danos materiais foram imensos. O número de mortos foi calculado em cerca de 300 mil pessoas. Neste cenário precário, houve uma voz que desempenhou um papel importante ao manter o povo informado e, sobretudo, em manter a esperança entre o povo haitiano. Esta voz é da Rádio Soleil. É um privilégio para mim receber hoje aqui o padre Jean Desinor, diretor da Rádio Soleil no Haiti. Bem-vindo, padre, ao nosso programa. Obrigado, Jonas. Muito obrigado mesmo. Estou feliz de estar aqui. Padre, para colocarmos o programa em perspectiva, você poderia nos explicar o que é a Rádio Soleil? A Rádio Soleil tem também TV, não é? Sim, rádio e TV desde 2009. A Rádio Soleil foi fundada em 1978 durante a ditadura de Duvalier. Ela foi estabelecida pela Conferência dos Bispos do Haiti. Os bispos queriam que a igreja estivesse mais próxima do povo e queriam dar ao povo haitiano uma voz. A rádio teve um papel muito importante no movimento para acabar com o regime de Duvalier. Mas hoje a Rádio Soleil é ouvida apenas na região da capital, Port-au-Prince. É que em 2007 a rádio transmitia em AM. Ela cobria quase 90% do território haitiano. Hoje, todas as rádios precisam transmitir em FM, mas como o Haiti é montanhoso, é muito difícil a rádio chegar em todo o país.
Por isso, hoje, cada diocese tem sua própria estação de rádio. Nós mesmos operamos atualmente 9 rádios. Além disso, nós formamos uma rede com todas as demais rádios católicas. Assim, podemos trabalhar melhor falando para todo o país. E a Rádio Soleil é a principal desta rede no Haiti. Padre, para sabermos mais sobre o importante trabalho que vocês da Rádio Soleil fazem no seu país, especialmente depois do terremoto, vamos mostrar agora um pequeno documentário que a AIS produziu há cerca de 2 anos. A necessidade de uma informação correta e independente é muito importante. Os meios que dão esperança em tempos de crise são decisivos. No Haiti, apesar dos sérios obstáculos que enfrenta, já possui mais de 30 anos que a Igreja Católica sustenta seus meios de comunicação, que trabalham para informar e educar sobre a base dos valores cristãos. Compartilhando o destino do povo haitiano, estas instituições não ficaram isentas de sofrer as consequências do grande terremoto de 2010. A Rádio Soleil costumava estar no ar 24 horas por dia. Mas, como vocês sabem, em 12 de janeiro de 2010, tudo mudou. O edifício da Rádio Soleil caiu e perdemos 2 membros da nossa equipe. And we lost two members of our team. Senti o primeiro tremor. Não tive tempo de sair. Não sei se foi sorte ou não, só Deus sabe. A casa desmoronou e só pude sair depois. Olhei para a catedral, destruída também. Mais ou menos a 10 metros do edifício estava a casa onde moravam o arcebispo Serge Millot e o vigário-geral. Eu morava lá. Meu quarto estava naquela casa que desmoronou. E o arcebispo e o vigário-geral morreram. Naqueles momentos terríveis para o Haiti, a Rádio Soleil era mais necessária do que nunca. Apesar de ter sua casa e seus equipamentos destruídos, o objetivo primordial era voltar a transmitir. A primeira ajuda chegou da Rádio Veritas das Filipinas. Em seguida, se somou a solidariedade do episcopado norte-americano e da ajuda à igreja que sofre. É claro que precisamos do material, mas, mesmo com pouquíssimos equipamentos, podemos levar a mensagem. Isso é o que nós estamos experimentando. Com muito pouco, podemos chegar às pessoas e nos comunicar com essas pessoas. Uma caminhonete abandonada era o único lugar disponível para instalar o equipamento. Durante vários meses, este precário estúdio foi como uma pequena ferramenta para um grande trabalho. A Rádio Soleil devia animar espiritualmente os haitianos e também servir como um canal de comunicação para ajudar as pessoas a reencontrar seus familiares perdidos. A audiência da Rádio Soleil é maior que os fiéis católicos, e eles estão felizes de ter a rádio de volta. E a rádio continua avançando não só no ensino do Evangelho, mas também na educação das pessoas, porque o Haiti precisa disso hoje, de que eduquemos nossa gente. Fundada em 1978, a Rádio Soleil já havia sofrido grandes provas por fidelidade à sua vocação de serviço. Em 1985, durante a ditadura de Jean-Claude Duvalier, a rádio e o seu pessoal foram agredidos por difundir a verdade sobre a repressão.
Quando foi fundada há muitos anos, era realmente uma necessidade, porque havia outras rádios, comerciais, inclusive de outras denominações, mas nós precisávamos ter uma própria. E aquela rádio teve um papel muito importante no tempo em que se começou a lutar contra a ditadura. A Rádio Soleil foi a única rádio onde as pessoas tinham a oportunidade de falar. No aniversário número 30 da Rádio Soleil, se decidiu estabelecer Télé Soleil. Era necessário estar presente também no meio audiovisual, oferecendo uma alternativa para a família. A programação de Télé Soleil tenta alcançar todos. Crianças, jovens e também adultos. A estação procura também dar uma formação religiosa. Portanto, passamos documentários que possam explicar às pessoas o que é a sua religião, o catolicismo, e transmitir valores morais, como devem viver como cidadãos neste país que vive momentos bastante difíceis. Portanto, se trata de formação, informação e educação. Estou aqui porque, primeiro, gosto do meu trabalho, da televisão. Gosto de editar. Quando edito um programa, isso me agrada. Esse é o meu sentimento aqui. Fazer o trabalho de Jesus, me entende? Porque a estação pertence à Igreja Católica. Então, isso me agrada. Esse é o meu sentimento. O financiamento de um meio de comunicação em um país tão pobre pode parecer impossível e inclusive ilógico no meio de tantas necessidades. O padre Desenhor não hesitou em criar um clube de sócios, confiando no compromisso do povo haitiano. Eu ajudo a Rádio Soleil porque vejo que é uma rádio que aumenta a minha fé em Jesus. Como dizia minha avó, eu sempre vou ser católica apostólica romana. Apesar das dificuldades com os meios de transporte, apesar da grande pobreza e das consequências do terremoto, muitos continuam chegando todos os meses para trazer a sua contribuição. Mais do que o financiamento, os benfeitores são a fortaleza que anima a perseverar. Há pessoas que não são ricas e que vieram para dizer que não podem colaborar. Eu ando durante muitas horas, mas não estou desanimada. Eu gostava da minha rádio como era antes, mas são tão impetuosos. Então isso motiva para fazer bem o trabalho que estamos fazendo. Espiritualmente, isso me permite, me permite de alguma maneira estar mais perto de Deus. Foi maravilhoso ver como as pessoas atenderam ao meu chamado. E no ano seguinte recolhemos mais dinheiro e assim sucessivamente. E justo no ano anterior ao terremoto, conseguimos recolher 75% do nosso orçamento. Isto é muitíssimo. Não apenas recolhemos um dinheiro que nos ajudou para sustentar a estação, mas também foi para nós como um teste. Porque se o povo haitiano pôde financiar 75% da rádio, isso é significativo, considerando a situação econômica do Haiti em Porto Príncipe, que é terrível. Baseadas na experiência de Porto Príncipe, já funcionam outras 10 emissoras diocesanas. A rádio da Diocese de Jacmel, que também foi afetada pelo terremoto de 2010, continua trabalhando em suas instalações provisórias nos corredores da Casa do Bispo. É um instrumento importantíssimo para o trabalho pastoral, para notícias e para a formação é ainda mais importante, inclusive para os sacerdotes. Quando precisamos nos comunicar com os sacerdotes, o telefone não chega aos lugares mais afastados, mas através da rádio, todo mundo escuta. E agora, as rádios criaram uma rede pela qual podem compartilhar programas que podem ser escutados no país inteiro.
Quando olho para trás e digo, depois do terremoto, a Rádio Soleil está continuando com seu bom trabalho, nós dizemos, Deus é bom. E Deus sabe por quê. Quero dizer, Ele colocou a Rádio Soleil na vida dos haitianos porque é um instrumento importantíssimo. E é assim. A Rádio Soleil continua com seu bom trabalho. Então, padre, qual é a situação atual desta estação de rádio? Desde 2010, após o terremoto, a rádio ficou sendo a principal fonte de informação do país. E nós crescemos. Você talvez já tenha ouvido falar da nossa situação depois do terremoto, quando o nosso prédio desabou e perdemos vários de nossos irmãos e irmãs. Depois do terremoto, ficamos fora do ar por 12 dias. Mas, ajudados pelo Núncio, por nossos amigos da França, da ajuda à igreja que sofre, nós pudemos voltar a transmitir em apenas 12 dias. Mas foi muito duro para nós ficar sem transmitir, pois o povo precisava muito de nossa ajuda. Mas após um terremoto, ficar fora do ar por 12 dias é até pouco. Sim, o terremoto foi tão grande que a situação era de caos total. Correto, foi muito importante voltarmos logo a transmitir, pois não só estávamos lá para dar as informações, mas também para as pessoas poderem encontrar seus entes queridos perdidos, pessoas desaparecidas. E a Rádio Soleil era uma voz para dizer ao povo que, apesar do terremoto, ele devia manter a fé. Padre, foi muito impressionante vermos vocês transmitindo de um carro velho e danificado. Mas era tão crucial vocês darem esta mensagem de esperança para o povo. Você sabe, esta van nos foi presenteada por uma freira de uma paróquia de Tampa, nos Estados Unidos. Ela estava quebrada naquele momento. Nós pagamos alguém para transportar a van bem para o centro da cidade. Um engenheiro nosso coletou todas as peças que conseguiu do nosso prédio desabado e ele conseguiu nos colocar no ar novamente. É incrível! Nós ficamos transmitindo de dentro daquele carro por uns 3 ou 4 meses. Naqueles dias, nós vimos na prática a força da rádio, a força da mídia, porque nós estávamos apenas dentro de uma velha van, mas a mensagem que nós transmitíamos era muito poderosa. Nós recebíamos mensagens das pessoas nos agradecendo. Vocês estão aqui nos ajudando. Foi realmente incrível ver a força da Rádio Soleil. Aqueles primeiros 12 dias foram os mais terríveis para o povo. No domingo em que começamos a transmitir, podíamos ver a alegria das pessoas. Percebíamos isso pelas muitas chamadas de gente dizendo, graças a Deus, a Rádio Soleil está de volta. O povo também nos ajudava trazendo comida, pois o nosso grupo trabalhava todo o dia sem parar. Então as pessoas nos traziam alimentos e água, pois não podíamos parar de ajudar o povo. Padre, depois destes anos após o terremoto, o que você espera dos seus irmãos e irmãs católicas de todo o mundo? Eu acho que depois do terremoto, muito já foi feito, mas ainda temos muito por fazer. No início, a Rádio Soleil funcionava dentro de uma van. Hoje, funcionamos em tendas, mas esperamos que em alguns anos nós poderemos estar num edifício decente, trabalhando para nossos irmãos e irmãs.
Nós continuamos com o mesmo desejo de servir nossos irmãos e irmãs, segundo o que Deus queira de nós. Continuaremos a trabalhar neste sentido, mas se pudermos nos instalar num edifício apropriado, nós poderemos servir melhor. Então a Rádio Soleil, Rádio Sol, poderá brilhar mais novamente. Sim, iremos brilhar de novo. Somos a Rádio Soleil, que significa sol. E este sol já brilha no Haiti, fortalecendo a fé. E faremos todo o possível para que este sol continue a brilhar. Obrigado, Padre. Obrigado a você. E eu agradeço a vocês, senhoras e senhores, por terem estado conosco hoje em mais um Onde Deus Chora. Se vocês desejarem saber mais sobre a situação da igreja no Haiti e em outros países onde a igreja está sofrendo, por favor, entre em contato conosco através das informações que aparecem no final desse programa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Impressionante a situação do Haiti, não é verdade? Se vocês quiserem ajudar os projetos da igreja no Haiti, nas regiões mais devastadas, mais miseráveis do Haiti, vocês podem telefonar agora mesmo para a Ajuda à Igreja que Sofre, uma ligação gratuita. Vocês podem fazer para o número 0800 77 099 27. E ali vão explicar a vocês como fazer uma doação para ajudar projetos no Haiti ou aqui no Brasil, se preferirem, projetos das regiões mais pobres do nosso Brasil, ou da América Latina, ou da África, que também agora temos projetos grandes do Oriente Médio, onde os cristãos estão sendo barbaramente perseguidos, até mesmo massacrados. Então nós temos projetos para ajudar esses cristãos perseguidos nos países do Oriente Médio. Então telefonem para esse número ou então vocês podem procurar o nosso site na internet www.ais.org.br e lá também vão ser explicados quais são os projetos que a gente tem em vista no momento e vocês podem indicar esse site na internet para os seus amigos para eles verem esse programa e os programas do Padre Evaristo de Biasi, a Igreja pelo Mundo, que estão todos lá no site. Vocês podem assistir o programa lá e indicar aos seus amigos para verem os nossos programas lá na hora que vocês preferirem. Com isso, então, me despeço, aguardando vocês nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem. Até lá, se Deus quiser.